Salve negros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, de antemão já peço para vocês, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhem, grupos de botafoguenses, outras redes sociais, inscrevam-se no canal para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Agora, vamos ao que interessa, meus amigos. Bom, esse jogo aqui vai ser um breve pré-jogo. Nossa partida hoje, domingo, 5 de maio, às 18h30, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, partida contra o Bahia. Mais um jogo importante do Campeonato Brasileiro, né? Porém, tem algumas ressalvas aqui para fazer para vocês. Até o momento que eu estou gravando o vídeo ainda não saiu a lista de relacionados ali, não, nem artigos também, citando-se em teoria iríamos com força máxima, seríamos poupar. E isso também é um pouco arriscado também, né? Porque eu fiz o pré-jogo anterior do jogo contra o Vitória da Copa do Brasil, eu vi alguns artigos cravando que a gente entraria com força máxima e, né, time para quase que integralmente reserva, né, para a partida contra o Vitória. E depois que entraram alguns ditos titulares no segundo tempo, mudaram o jogo e nos trouxeram a vitória, né, na partida anterior. Então, esse jogo aqui contra o Bahia ainda não tem informações de quem poderia jogar. Agora um detalhe interessante, meus amigos. Apesar de alguns vídeos atrás eu falar que nas primeiras rodadas é difícil você considerar posicionamento ali porque está muito no começo do campeonato, né? Eu gosto de esperar mais rodadas ali para meio que ter um desenho mais claro de quem que vai brigar por o quê. Mas não posso falar que eu tô achando ruim nosso time tá na liderança, né? E aconteceu algo interessante na rodada do sábado de ontem, que é que todos os times integrantes do G4 empataram, e os times que poderiam ultrapassar a gente com uma vitória, Cruzeiro e Inter jogariam entre si, mas o jogo foi anulado pelo que está acontecendo, né, na região sul do país. E só o Atlético Paranaense, que joga contra o Vasco, que poderia chegar a 10 pontos. E como a gente está com um saldo de gols muito bom, ele teria que meter uma goleada no Vasco ali para, caso a gente com um empate, a gente teria condições de já se manter na liderança. Não a gente ser obrigado nem a vencer a partida contra o Bahia. Um simples empate, com a situação dos outros G4 empatados e o Atlético Paranaense vencendo por poucos gols. Isso se vencer, né? Sabe, o Vasco pode arrumar um empate ou alguma outra coisa. Um simples empate para o nosso Botafogo com o Bahia. E o Bahia também, um dos times ali que está próximo ao G4, que tem 7 pontos também, né? Com empate a gente também, 1 ponto para cada, amarraria o próprio Bahia. E um simples empate poderia manter a gente na liderança nessa rodada, que já seria bem interessante. Porque é o seguinte, claro, temos um elenco forte, estamos jogando bem, estamos jogando em casa. Claro que o pensamento inicial é a vitória. Temos condições de vencer, com certeza. Porém, o ponto é o seguinte, meus amigos, a gente tem que pensar se não seria interessante poupar alguns jogadores, segurar alguns jogadores, porque, no meu ponto de vista, temos a partida mais importante do ano até esse momento, que é a partida contra a LDU na quarta-feira. Que é uma partida que uma vitória sobre a LDU vai garantir pra gente o segundo lugar do grupo e já se aproximar bastante da possível classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Aquilo que, no meu ponto de vista, seria o mais interessante para esse momento. Porque lembremos, o Campeonato Brasileiro é muito longo, são 38 rodadas. Então, caso a gente não tivesse uma vitória agora contra o Bahia nesse domingo, não seria nada impossível a gente recuperar rodadas para frente. E cada vitória vale os mesmos 3 pontos, diferente de um mata-mata que você, algumas derrotas ou alguns empates, pode ou te eliminar da competição, ou, né? Ou no caso que a gente está na fase de grupos agora, jogar a gente para a Sul-Americana ali. Ou até pior, né? Mas a gente tem totais condições ali de reverter as dificuldades e se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Porém, para mim o foco tem que ser na Libertadores. O jogo de quarta. Hoje temos um elenco que é capaz de, mesmo com um time alternativo misto, fazer uma boa partida, buscar uma vitória, mesmo dentro de casa. Mas para mim o foco teria que estar no jogo de quarta-feira. Acredito que seria o mais importante, o mais
de maior peso para o nosso Botafogo nesse momento. E assim, com todo respeito ao time do Bahia, que é uma boa equipe, com os investimentos desse ano, mais de 100 milhões de investimentos ali, tá também, já é bem diferente daquele Bahia do ano passado que brigou para não cair. Hoje é um time que, no meu ponto de vista, tem condição de brigar por G4 no Campeonato Brasileiro, G4 ou G6. E assim, não vai ser um jogo fácil. Então, eu não concordaria de ir com força máxima com esse jogo, que não vai ser um jogo simples, mesmo que a gente com força máxima não vai ser uma vitória tranquila, a gente corre muitos riscos de lesionar. O Bahia também é um time físico, é um time organizado pelo Rogério Ceni, um time... eu vi alguns jogos de Bahia e Vitória, alguns jogos recentes do Bahia lá, os caras chegam firme ali, então, no meu ponto de vista, a gente não teria que correr risco de lesionar jogadores importantes à véspera do jogo contra a LDU. Então, no meu ponto de vista, eu repetiria, não exatamente a escalação contra o Vitória, mas algumas peças. Por exemplo, o próprio Cuiabano. Eu daria uma nova chance pro Cuiabano, porque lembremos que ele não pode jogar Libertadores, né? Ele já jogou pelo Grêmio. Ele só vai poder jogar Libertadores com a nossa camisa, caso a gente avance para as oitavas de final. Então pouparia o Hugo mais esse jogo, guarda ele ali pro jogo da Libertadores. A dupla de zaga dá para se pensar. Se compensa poupar o Halter, testar o Segovia, ou então botar o Bastos que descansou no jogo anterior, né? Bastos e Barbosa. Modificar nossa dupla de volantes ali. Não sei, segurar o Marlon Freitas de novo. Poupar o Gregor, que jogou essa última. Aí vai ser questão do Arthur Jorge ver o que é melhor. Mas vale. O Darmian também, eu acho que vale a pena começar de novo com o Ponte ali. O Darmian também, né? Um jogador de uma idade um pouco mais avançada ali. Veio de lesão há poucas semanas atrás. Tem jogado bem, mas eu acho que não vale a pena forçar tanto a barra. Então tem alguns pontos ali, a nossa linha o nosso quarteto ofensivo ali da frente mesmo. Eu acho que o Luiz Henrique saiu muito desgastado do jogo anterior, já veio uma sequência de jogos. Também valeria a pena ser poupado, guarda ele para o jogo de quarta. Eu penso que essas são algumas das alternativas ali que a gente poderia fazer esse jogo com o Bahia, que não vai ser um jogo fácil. O Bahia tem um bom time, tá com um elenco bem superior que tinha no ano passado. Então vai ser um jogo desgastante, esse jogo com o Bahia. Eu tenho confiança que temos condições de vencer na nossa casa, porém vai ser um jogo complexo e todo respeito ao Bahia, que como eu falei, para mim, pelo que os caras têm mostrado, esse ano eles vão brigar por G6 ou G4. Então não é um time para você, não compensaria arriscar. Essa vitória teria que ser muito bem precificada ali, levando em conta a sequência absurda que a gente tem de jogos e jogos cruciais, sendo, no ponto de vista, o jogo contra a LDU um peso maior do que mais uma rodada de brasileiro. Não por ser o Bahia, contra qualquer outro time que fosse. Mas essa mais uma rodada de brasileiro entre 38. Agora o jogo com a LDU é crucial para a gente voltar para ter um certo encaminhamento para ir para as oitavas de final da Copa Libertadores. Esse que é o meu ponto de vista, meus amigos. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam, vocês concordam, discordam, tem outro ponto de vista. E vamos torcer, né? Vamos torcer por mais uma vitória do nosso glorioso. No Newton Santos, mas como eu falei, mesmo um time misto, se a gente conseguir um empate, a gente ainda tem grande chance de se manter na liderança, mesmo com um empate. Então, claro, vamos torcer pela vitória, mas um empate não seria o fim do mundo e para mim o foco tem que estar na quarta-feira. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Valeu!